Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública desta noite do Centro Espírita Jesus de Nazaré, da cidade de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, está iniciada a nossa reunião pública desta noite. Que assim seja. Então, muito bem. Então, todos nós, viemos ao centro em busca de energias novas, em busca de ouvir o Evangelho, para ser um alento, um acalento para os nossos corações. Todos nós que aqui estamos hoje. E do livro dos Espíritos é a pergunta 58. Nós estamos vendo sobre a pluralidade dos mundos. Então, o universo, quem criou o universo foi Deus, e tudo o que há nele, tudo que constitui os mundos, os seres, os espíritos, tudo que tem aqui foi Deus que criou. E aqui nós estamos vendo, nesse capítulo aqui do Livro dos Espíritos, a pluralidade dos mundos, quer dizer, muitos mundos, plural, diversos, vários mundos. Então o universo tem muitas galáxias, muitos mundos. E aí ele fala o seguinte, essa pergunta 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? E em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhes cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos? Então aqui ele vem perguntar para nós, ele vem falar, existem mundos igual na nossa galáxia, Tem o Sol, nós temos o nosso Sol e temos os mundos. Tem mundos pertinho do Sol, meio, e tem aqueles mundos afastados, mais afastados do Sol. Então aí ele está questionando, porque e aqueles mundos que ficam mais distante, mais longe do Sol, eles são privados de calor dessa energia do Sol, aí ele vem falar o seguinte: existem outras fontes de luz, outras fontes de energia. Não é apenas a luz solar que existe. Aí ele aqui ainda vem falar do quê? Da eletricidade, que existe outros tipos de eletricidade, Não é só a da luz. Olha a luz do sol, aquece. Nós não temos a eletricidade que ilumina também, que pode aquecer também, Então existe muita coisa que a gente desconhece, que nós não sabemos ainda, E aí vem uma explicaçãozinha de Kardec, no finalzinho aqui. Ele dizendo assim: as condições da existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio que lhes cumpre viver. Então, o planeta, o nosso planeta, nós seres humanos, nós vivemos aonde? Na Terra, Os peixes,
eles têm o lugar adequado para eles viver, na água. Os pássaros, no ar. Então, cada ser vivente tem um local de vida, tem uma forma de viver, né? Isso que ele está dizendo. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Se não existissem os peixes, a gente ia ver a água sem nada. Então, o que a ciência fez? Foi estudar o peixe, como que ele nasce, como ele reproduz, como ele cresce, né? Assim que o homem estuda todos os seres viventes aqui do nosso planeta. Tem diferenças? Tem diferenças, sim, né? De cada ser tem diferença. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contém elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais, né? Então, existe muita coisa que acontece que não é do nosso entendimento, do nosso conhecimento, né? Nós somos pessoas, muitas vezes, muito ignorantes, né? Com a internet hoje, a gente consegue ter mais conhecimento, né? Pesquisando, tem dúvida, curiosidade, pesquisa e acha, tudo tá aí. Então hoje tem mais facilidade, né? Pra gente entender que há de ser impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que na Terra, e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender. Então quer dizer que olha o que acontece, né, lá nos polos, né, no polo, onde tem a aurora boreal, né? Então é o que ele está falando aqui. Às vezes em outros mundos existem lugares que a eletricidade é diferente. Às vezes ela é muito mais abundante do que a gente tem. O magnetismo é diferente, às vezes é mais abundante, é menos abundante. Então, isso daí vai fazendo o quê? Vai fazendo a adequação do lugar, das pessoas que vão viver ali. Depende disso, né? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Então Deus, na sua infinita sabedoria, né, na sua magnitude, no seu poder, ele criou os mundos e criou os seres. Cada um está no lugar certo, no seu tempo de evolução, de crescimento espiritual. Então, assim, a gente não pode pensar que é só o nosso planeta que existe vida. É só o nosso planeta que tem vida, é só o nosso planeta. Que insignificância nossa, né? De pensar isso. Porque não é bem assim. Então, Deus, ele criou... O que Deus criou? Ele criou a matéria e o princípio inteligente. Nós já vimos um pouquinho, já falamos um pouquinho disso daí. Deus criou a matéria, né, que compõe os elementos, e criou o princípio inteligente, que é o espírito. Então, da matéria se faz os mundos, se faz os corpos, se faz tudo aquilo que o espírito precisa para poder aprender, para poder evoluir, né? Então, assim, ele criou. E é tudo muito sábio, é tudo muito harmônico, é tudo muito equilibrado, né, na criação de Deus. Então é isso, para o nosso entendimento. O Evangelho de hoje vem falar para nós o capítulo Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. A lição número 8, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos,
a obediência e a resignação. Duas virtudes, companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Então, obediência e resignação, né? O que é ser obediente? A pessoa que obedece, ela cumpre dever. O obediente é aquele que recebe uma ordem, ele vai e cumpre. Ele vai, executa. Ele faz o que precisa. Nós temos os nossos deveres, temos as nossas tarefas, nossas missões. O obediente é aquele que sabe da tarefa e cumpre a tarefa, né? E a resignação? O que é ser resignado? Aceitar. Aceitação. O resignado, ele percebe uma coisa está acontecendo na sua vida. Eu posso mudar? Não. Eu posso tirar isso da minha vida? Não tem jeito. Eu já lutei, eu já fiz de tudo, não consigo. Então aí o que eu vou fazer? Vou aceitar. O que eu posso fazer? Se eu ficar lutando, brigando com uma coisa que não tem como mudar, eu tenho que ter aceitação. É aí que entra a resignação. A pessoa resignada, ela aceita a prova, ela aceita os problemas, ela aceita as dificuldades, porque a gente não tem o que fazer. Eu tenho um filho difícil, problema. O que eu vou fazer com esse menino? Eu vou matar ele? Eu vou jogar fora? Não, não posso, é meu. Esse menino é meu. Ele é meu filho. Pode ter saído do meu ventre, pode ter sido um filho afetivo que eu recebi no meu lar. O que eu vou fazer com ele? Eu tenho que ajudá-lo. Tem dificuldade, tem problema, é teimoso, mas a gente tem que ajudar. O que é isso? Resignação, aceitação. Nós temos que aquilo que eu não posso mudar, eu tenho que aceitar na vida. Porque se eu não aceitar, é mais difícil. Sabe, quando a gente vê uma pessoa tentando domar um cavalo, a dificuldade que é no começo, até ele aceitar, até ele se acalmar, até ele ficar obediente, até ele ficar resignado, apanha bastante. É espora, é o negócio, o freio, né? É o chicote. Então, até a obediência acontecer, até ele entender que ele vai ter que ceder, ele vai ter que aceitar, não tem outra forma. Então, assim é nós na nossa vida, né? Até nós entendermos que temos que ser obedientes, seguir as leis da vida, as leis de Deus, a gente sofre muito, porque a gente é teimoso, porque a gente não quer obedecer. Nós somos iguais às criancinhas, criança pequena, teimosa, birrenta. Tem menino que é um amor, já nasce evoluído, nasce sem problema, já veio perfeito, não dá trabalho. Mas tem menino que é só trabalho, é só problema, é só dificuldade, né? Então, isso daí é uma provação para nós. Então, nós temos que ser o quê? Obedientes e ser resignados. Aqui ele diz assim, a obediência é o consentimento da razão. Ó, obediência, razão. E a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado. Então, olha só, a obediência é o consentimento da razão.
Por que é razão? Porque eu tenho que entender que aquilo dali é um dever, é uma tarefa que foi colocada nas minhas mãos. E eu tenho que desempenhar essa tarefa. Eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar, eu tenho que aceitar, né? É através do pensamento. Eu tenho um lar, eu tenho um esposo, eu tenho uma esposa. Difícil. O que a gente pensa? Ah, vou largar desse marido. Vou largar dessa mulher. Ah, tem difícil, custoso. Mas aí o que você pensa? Mas eu tenho esses meninos. Eu tenho esses filhos. O que eu vou fazer? Eu vou largar desses... O que vai ser dos meus meninos? O que vai ser dos meus filhos, né? Então a gente tem que pensar. A gente tem que raciocinar. Se aquilo ali convém ou não convém nós fazermos. Aquilo ali vai me trazer muito prejuízo? Vai, demais a conta. Então eu não posso fazer. Eu tenho que seguir por outro caminho, né? Agora sim, tô ali com o marido, com a esposa. Mas se continuar daquele jeito, pode sair morte. Então aí o que acontece? Separa. Para não ter um mal maior, uma coisa muito maior, separa. É melhor que separa, né? Então assim, a nossa vida, a obediência é o consentimento da razão. Para mim obedecer, eu tenho que entender. Sem eu entender, eu não obedeço. Sou teimosa. Germano chega para mim, você vai fazer assim, assim, assim. Por quê? Para quê? Não quero. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que falar na minha cabeça, ele tem que me convencer. Ele tem que fazer eu entender que é daquele jeito que tem que ser. E aí a gente aceita. Mas por quê? Porque me explicou, porque me convenceu, porque eu entendi. Então a obediência, você tem que entender que você tem que fazer aquilo. Tá vendo? Mas na prática não é bem assim. Tá vendo? Tá lascado, Nina. Isso é a aceitação da razão. Tá vendo? Não interessa o que acontece. Tá vendo? Então, olha só. Obedeci. Aí fala o seguinte, a resignação é o consentimento do coração. Por que é o consentimento do coração? Porque tem que haver doação de alguma forma. O amor, a paciência, né? O perdão, né, lindo? Sem isso daí, a gente não consegue resignar e aceitar as provas da vida, as dificuldades da vida. Sem resignar, a gente desiste da prova, desanima, desiste. Ah, não, vou largar a mão disso. Tá vendo, irmã? Sei que não posso falar. Pra que outra coisa? Tipo aqui o centro. Pra que eu vou no centro? Não, larga a mão disso, né? Então, assim, pra que eu vou mexer com um enxovalzinho? Né? É uma doação. O que é o trabalho do enxovalzinho? Uma doação de amor. A cesta básica, doação de amor, né? Então, precisa, o que tem que seguir? As duas asas que fazem nós evoluirmos e crescer são duas: inteligência e sentimento. Essas duas. Nós temos que evoluir em inteligência. Por quê? Porque conforme eu for entendendo, aprendendo as leis de Deus, as leis do mundo, das ciências, eu vou sendo mais maleável. Eu vou sendo uma pessoa mais fácil de lidar, porque eu vou sendo mais obediente, né? E quando nós temos o consentimento do coração, quando a gente ama, a gente perdoa. Não é verdade? Quem ama, perdoa. Quem ama, aceita a pessoa fazer 10, 50, 70 vezes a mesma coisa. E perdoa. Aceita de volta. Porque ama, porque gosta. Quem não ama, não aceita. Não tem aceitação, não tem resignação.
Então, aí agora aqui ele vai falar, o pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, nós temos que mudar a nossa forma de ser. Quais são os dois vícios que faz com que nós nos percamos? O orgulho e o egoísmo. Quais são as virtudes que Jesus fala que faz a gente evoluir? Caridade e humildade, né? Então, a pessoa orgulhosa, egoísta, o orgulhoso, o que ele acha? O que ele pensa? Que ele é o quê? Oi? Faz maldade. O orgulhoso, ele pensa que ele sabe tudo. Que ele é mais que todo mundo. Ele é obediente. Será que o orgulhoso, ele pode obedecer alguém? Não, eu acho que ele não obedece, não. Eu também acho meio difícil, né? Arrogante, orgulhoso, né? E o egoísta? Também a mesma coisa. Porque quem é egoísta só quer para si. Não doa, não divide, não ajuda, só quer para si. Ele veio, Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, quando Jesus veio, ele foi contra tudo e contra todos. Os ensinamentos daquela época eram um ensinamento. Eles eram muito voltados para as coisas materiais. Eles eram voltados para os rituais. Porque é muito mais fácil você fazer um ritual, é muito mais fácil você matar um bicho e oferecer do que você deixar de um vício. Não é verdade? Você deixar de ser mal, deixar de um vício, é muito mais difícil do que você fazer uma peregrinação daqui em Aparecido Taboado. Você vai ganhar umas bolinhas no pé. Às vezes você pode até refletir um pouco, né? Mas deixar de um vício, de uma coisa que está enraizado dentro de nós é muito mais difícil. Então, quando Jesus veio, Jesus, ele ia contra todos, ele ia contra tudo. Se falava, tem que guardar o sábado, não pode trabalhar. Ele ia lá, fazia cura no sábado, pode trabalhar. Então, o que Jesus fazia? Era assim a lei, ele ia, mostrava diferente, né? Então, isso daí foi contra todinho a época, por isso que eles mataram ele, né? Porque achava que ele podia acender luzinha dentro da cabecinha das pessoas, né? E as pessoas até se rebelar. Então, cada época é marcada assim com o cunho da virtude, ou do vício que atende salvar ou perder. Então, cada época na humanidade, a gente olha para um país e fala assim, nossa, esse país, o povo é educado, a educação é maravilhosa. Mas aí você olha para o país e fala, nossa, tem esse vício. Nossa, esse povo tem essa virtude. Então, cada época, né, o povo tem dependendo do jeito que vive, tem aquele marco, aquela coisa que é visível, é transparente. É a mesma coisa nós. As pessoas olham para nós e falam assim, nossa, ela é caridosa. Nossa, ela é briguenta. Nossa, ela é educada. Nossa, ela é maledicente. Então, as pessoas olham para nós e vai ter uma coisa que é aparente em nós. A nossa bondade e a nossa fraqueza. Isso todo mundo tem. Isso é visível. Se você conviver um pouquinho com a pessoa, você já descobre, né? Então é isso que ele está falando. Vamos gravar uma cantora nova que tem Volta ao Silêncio, né? Oi?
Então, o que tem algo agora, vamos volta ao silêncio, né? Vamos de boa, né? Isso. Silêncio. Então, ó, digo apenas atividade, porque o gênio se eleva, de repente descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Então, às vezes, existem pessoas que são gênios. Ela vive naquela época, ela faz diferença. Ela é um marco naquela cidade, naquele país. É diferente. Por quê? Porque ou ele é muito inteligente, ou ele é muito bom, alguma coisa. Basta a gente olhar todas as pessoas que fazem parte da história, né? Você olha na história e fala, olha o Mahatma Gandhi, né? Existem a Madre Teresa de Calcutá. Então, você fala naquela pessoa, ela foi um gênio, ela fez um marco onde ela viveu ali na sociedade. E aí ele fala o seguinte, pode ser que naquele país tenha um gênio, 2, mas pode ser que naquele país tenham vários, muitos. E isso faz com que aquele lugar seja diferente. Imagine a nossa cidade com várias pessoas boas, trabalhando, caridosas, bondosas. Paranaíba seria olhado pelas pessoas com outro olhar. Agora, vamos ver uma cidade onde tem mal, onde tem assassinatos, roubos, corrupção, um monte de coisa ruim. Fica marcado aquele lugar. Então, assim, submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Então, obedecei à grande lei do progresso. Tudo está evoluindo. Nós vivemos num mundo de progresso. É progresso. O nosso espírito, ele progride, ele evolui. Então, nós temos que ser o quê para evoluir? Obediente. Sabe o cavalo que eu dei o exemplo no comecinho? Aquele cavalo indomável. Vai chegar uma hora que ele vai ceder, que ele vai ficar obediente. Nós é a mesma coisa. Nós é igual criancinha. Quando é criança é birrento, é chiliquento. Aí a gente vai passando pela juventude, pela madureza. Chega na idade madura, a gente já tá dócil. Tá mais calminho, tá melhor, né? Então é isso. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Então nós não podemos ter preguiça, ser parados, ociosos, não podemos. Aquela pessoa que estuda um X, para no tempo, não mexe com o celular, não sabe nada do que está acontecendo no mundo, ele vai ficar paralisado ali. O progresso dele fica parado, não evolui, não cresce. Então nós temos que o quê? Estudar, temos que ler. Para quê? Para evoluir, tem que evoluir, a mente tem que evoluir. Nós temos que ter conhecimento, nós temos que desenvolver o sentimento. Ah, vou ficar dentro da minha casa. Ah, vou ficar lá dentro da minha casa, é tão gostoso ficar sozinho, né? Não tem que conversar, não tem que ver gente. Mexer com gente é tão difícil. Eu vou evoluir? Não vou. Se eu ficar acomodada na minha casa, lá eu não vou evoluir, eu vou ficar parada. Eu vejo tanta gente falar assim, mas você inventa moda. Nossa, mas você inventa moda? Acaba uma coisa, já começa com outra coisa. Mas espera aí, a gente está aqui para quê? Para ser servido ou para servir? Não é? A gente está aqui para quê? Para trabalhar. É o que ele falou aqui. Larga de preguiça.
Não podemos ter preguiça, porque tudo é um aprendizado para nós. Ou a nossa inteligência está desenvolvendo, ou o sentimento está desenvolvendo. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, cerra, tapa, vou tapar meu entendimento. Eu não vou ler livro, eu não vou ver nada, eu vou ficar quieto. Eu estou cerrando meu entendimento, vou ficar uma pessoa daquele jeito ali, né? Aí ele diz, ai dele, porquanto nós, que somos guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Ai de nós se ficar com preguiça, ai de nós se ficarmos parados. É o que ele falou aqui, ó. Os espíritos de luz vai vir e vai dar reada em nós. Vai, aqui ele falou, vai vir com a espora e com a chibata. Então nós não podemos ter preguiça, não podemos ficar parados. Quando a gente já fica mais de idade, tem mais maturidade, é hora de ajudar os outros. Eu já passei pela experiência, eu já sei como que isso vai acabar. Vamos ajudar, vamos ensinar os mais novos, né? Então ele diz, toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Então nós, toda resistência orgulhosa, o orgulhoso, ele aceita alguém dar palpite? Não. Mas ele, um dia ele vai ter que baixar. Nós com orgulho, nós com egoísmo, pisando nas pessoas, maltratando, fazendo mal, uma hora vem uma doença, uma hora vem alguma coisa, um sofrimento, e nós abaixamos a guarda, nós aceitamos, né? Nós ficamos obedientes. Então, assim, se nós não caminharmos pelo amor, de boa vontade, nós vamos ter que caminhar pela dor, pela chibata, pela espora, pelo rei, né? Então, é doença que vem, é sofrimento que vem. Então, se a gente estiver trabalhando no bem, ajudando as pessoas, fazendo o trabalho de amor, de caridade, a gente pode pagar a dívida do mesmo jeito, sem ter que passar por sofrimento. Porque é aquilo que Jesus disse, o amor cobre a multidão de pecados. Então, se a gente trabalha e faz as pessoas felizes, eu estou plantando amor, que vai cobrir aquelas coisas tristes que eu já pratiquei na vida. Então, o amor cobre a multidão de pecados. Então, que todos nós possamos, essa lição, que ela possa cair fundo no nosso coração. E nós possamos refletir um pouquinho mais na nossa vida. Obediência e resignação. Não vamos esquecer. Obediência, obedecer a mamãe. Obedecer a professora, obedecer todo mundo, né? E resignação, né? Para que a gente possa ser feliz. Boa noite, Anair. Boa noite, Lei. Sejam bem-vindas. E todos que estão aqui no Facebook, a gente não consegue ver. Então, vamos passar agora as vibrações, depois aos passes, que todos orem. Esse horário das vibrações é muito importante. Nós vamos levar a espiritualidade lá na nossa casa. Às vezes na nossa casa tem espírito doente, tem espírito familiar desencarnado, que eles ficam no nosso lar. Então aí a espiritualidade vai, envolve eles em luz, e eles são levados para as colônias receber tratamento. E nós vivemos mais tranquilos. Então, Germano faz a vibração para nós. Vamos lá.
Então vamos levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, que é o nosso médico e o nosso mestre, aos nossos amigos espirituais, e pedir ajuda para todos nós que aqui se encontram. Cada um de nós aqui presente, na nossa casa espírita, que levemos nosso pensamento ao nosso lar. Vamos adentrar na nossa casa, nesse momento, acompanhado com Jesus e sua equipe espiritual. A nossa casa, abrimos o portão, abrimos a porta da sala, e Jesus com a sua equipe adentra uma luz intensa. Essa luz, ela é branca, ela clareia todos os lugares, é tão intensa que nenhum miasma negativo resiste a essa luz. E todos os espíritos que não sejam do bem, nesse momento, vão ser retirados do nosso lar. A nossa equipe, a equipe espiritual de Jesus, está levando todos os espíritos que não estão nos ajudando na nossa casa. Está sendo levado com a colônia espiritual para tratamento. Porque, como aprendemos, o amor cobre a multidão de pecados. Não vamos pedir que amarre espírito que está na nossa casa, mas que eles sejam tratados com muito amor. E assim, nós vamos ver também essa luz entrando nos armários, nas gavetas, debaixo das camas. Toda a nossa casa está sendo higienizada, está sendo retirado de lá todas as larvas negativas que se encontram, todas as sujeiras que se encontram no ar, no nosso lar. Então, vamos ver nesse momento agora a nossa família sentada na sala, os nossos filhos que moram conosco, os que moram distante, as pessoas com quem convivemos todos os dias, estão sentados no sofá da nossa casa. E a espiritualidade superior está aplicando um passo em cada um deles. E todas as pessoas que nós lembrarmos neste momento está precisando de ajuda, de socorro, que levemos nossos pensamentos a ela e pedimos que amparem essas pessoas, que ajudem-as, que todas elas recebam neste momento aquilo que está necessitando. E vamos pedir também que coloque na entrada da nossa casa um anjo guardião para que proteja o nosso lar, para que não adentre na nossa casa espírito que não seja do bem. E vamos pedir também que faça uma barreira magnética em volta da nossa casa, em volta do terreno. Toda a nossa casa está sendo protegida por uma barreira magnética, evitando assim que pensamentos ruins, espíritos ruins adentrem na nossa casa. Vamos pedir também pela nossa cidade de Paranaíba. Paranaíba está sendo envolvida em muita paz, muito equilíbrio e muita alegria, e muita paz, e que as pessoas que aqui vivem sintam nesse momento uma chuva de pétalas de rosas brancas caindo por toda a cidade de Paranaíba, cobrindo o chão, as ruas, os terrenos baldios, as casas. Essas pétalas caem por toda a casa das pessoas. É umas pétalas tão brancas que dessas pétalas sai uma luz intensa, clareando todo o céu de Paranaíba, desmanchando todos os maus pensamentos que encontram em nossa cidade, dando assim a oportunidade da espiritualidade superior ajudar a todas as pessoas que aqui habitam. Pedimos também que os hospitais de Paranaíba sejam envolvidos em muita paz, muito amor e muito equilíbrio, e que as pessoas que trabalham nos hospitais sejam envolvidas em muito equilíbrio e muita paciência, para que atenda bem os pacientes que se encontram internados. E pedimos também que os médicos, os enfermeiros, sejam intuídos para que possam tratar bem os pacientes e que eles tenham bons discernimentos para ajudá-los. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo que temos e por tudo que teremos. E sob as divinas vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça, nós te agradecemos por estar todos aqui reunidos nessa casa do Espírito hoje. E que assim seja. Vamos passar.
todos façam seus pedidos, né, suas orações. Pode vir de 3 pessoas. Pode vir, pessoal. Pode vir mais 2. Acaba tomando mais. Vamos todos pensar em Deus, em Jesus.
Vamos pensar num jato de luz entrando pelo alto da nossa cabeça, ativando os nossos centros de forças, nos harmonizando, nos acalmando, nos acerenando. Sob as divinas vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça, em nome de Deus, Cristo e caridade, reúne-se a fraternidade dos peregrinos da paz. Inspirai-nos durante o dia para que os nossos pensamentos, palavras e atos reflitam harmonia. Pai, abrandai aos nossos corações, para que sintamos amor por todos que nos rodeiam, pela humanidade inteira e até por aqueles que nos vierem prejudicar ou aborrecer. Permita, Senhor, que sigamos o caminho da verdade, amando-nos uns aos outros. Fazei, Senhor, que compreendamos a justiça de vossa vontade, dando-nos a oportunidade de servir ao nosso progresso, auxiliando aos nossos irmãos menores. Tudo isso nós vos pedimos, em nome de Jesus Cristo, o nosso guia, o nosso mestre. Como um pequenino elo da fraternidade dos peregrinos da paz, damos por encerrada a nossa reunião de hoje. Que todos nós possamos voltar animados, encorajados, felizes, mais uma vez. Uma boa noite a todos do Facebook e aqui do centro também.